Eles não eram teólogos, não eram filósofos, não eram homens de prestígio, de túnicas finas, de discursos polidos, diante de multidões que os admiravam. Eram homens que cheiravam a peixe, a terra, a suor, homens cujas mãos carregavam calos de anos de trabalho duro, cujos pés conheciam cada pedra dos caminhos de Galiléia. E foi exatamente esses homens que Jesus escolheu para mudar o mundo para sempre. Era o ano 28 da Era Comum, aproximadamente, quando Jesus de Nazaré começou a percorrer as margens do Mar da Galileia e a chamar homens pelo nome. A Galileia do primeiro século não era uma região central ou privilegiada, era periférica, frequentemente desprezada pelas elites religiosas de Jerusalém. Os rabinos da capital olhavam para os galileus com condescendência. O próprio Evangelho de João registra o comentário que circulava entre os fariseus. Da Galileia pode sair alguma coisa boa? Era uma região de agricultores, pescadores, artesãos e cobradores de impostos, marcada pela dureza do trabalho manual e pela religiosidade popular de um povo que raramente tinha acesso aos grandes centros de ensino do judaísmo. Foi nesse contexto que os 12 foram chamados. E para compreender quem eles eram, é preciso primeiro entender o mundo físico, social e econômico em que viviam antes de encontrarem Jesus. Pedro, André, Tiago e João vinham todos do mundo da pesca no Mar da Galileia. Esse lago, com aproximadamente 21 quilômetros de comprimento e 13 de largura, era o coração econômico da região norte de Israel. Mas não se engane sobre o que significava ser pescador naquele mundo. Era um negócio sério, fisicamente demolidor e economicamente complexo. Os pescadores trabalhavam em equipes, com redes de arrasto que podiam medir até 300 metros de comprimento, embarcações de 8 metros capazes de carregar 5 a 7 homens, construídas para suportar as tempestades repentinas que o lago produzia quando os ventos desciam dos planaltos e transformavam suas águas calmas em ondas furiosas em minutos. Pedro e André operavam a partir de Cafarnaum, a cidade mais importante da costa norte do lago. O Evangelho de Lucas descreve que Pedro tinha barcos, no plural, e que suas redes precisavam de conserto constante, o que indica uma operação de tamanho razoável. A casa de Pedro, em Cafarnaum, é um dos sítios arqueológicos mais fascinantes da Terra Santa. Suas fundações foram identificadas sob uma igreja bizantina do século V, com paredes de basalto negro vulcânico e cômodos organizados ao redor de um pátio central, onde a vida doméstica realmente acontecia. Tiago e João, filhos de Zebedeu, tinham uma operação ainda maior. O Evangelho de Marcos menciona que Zebedeu tinha empregados assalariados, o que era incomum na pesca artesanal, e indica prosperidade acima da média. João, o mais jovem dos 12, provavelmente tinha entre 17 e 20 anos quando foi chamado. Ele e seu irmão receberam de Jesus o apelido de Boanerges, filhos do trovão, em referência ao temperamento inflamável revelado em episódios como quando pediram permissão para chamar fogo do céu sobre uma aldeia samaritana. A rotina diária de um pescador galileu começava antes do amanhecer. As redes lançadas ao entardecer precisavam ser recolhidas ainda no escuro, porque o peixe deteriorava rapidamente com o calor. O trabalho de puxar redes encharcadas, que pesavam centenas de quilos, separar o peixe, reparar as malhas e negociar com compradores, consumia as primeiras horas da manhã. Depois vinha o pagamento dos impostos ao contratante de pesca, e é aqui que a tensão social do grupo de Jesus se torna mais evidente. O sistema de coleta de impostos funcionava por meio de publicanos, cobradores que arrendavam o direito de taxar determinadas regiões e lucravam cobrando acima do valor devido a Roma. Mateus, ou Levi, como era conhecido antes do seu chamado,
era um desses homens. Estava sentado à mesa de arrecadação em Cafarnaum quando Jesus passou e o chamou. Não estava pescando, não estava orando. Estava no posto que os pescadores locais provavelmente amaldiçoavam toda manhã ao chegar ao porto. A vida de Mateus era radicalmente diferente da de Pedro ou João. Seu trabalho exigia alfabetização, aritmética, conhecimento de tarifas, possivelmente fluência em mais de um idioma, pois a Via Maris, a estrada que passava por Cafarnaum, trazia mercadores de todo o Mediterrâneo. Era um homem instruído e economicamente estável, mas era também profundamente excluído. A lei judaica considerava os cobradores ritualmente impuros pelo contato constante com gentios e com dinheiro dedicado a Roma. Não podiam testemunhar em tribunais, não eram bem-vindos nas sinagogas como participantes plenos. E foi exatamente esse homem que Jesus foi jantar. Mateus preparou um grande banquete e convidou seus colegas cobradores e outros que os fariseus classificavam como pecadores. Jesus foi, comeu. Os fariseus escandalizaram-se e Jesus respondeu: não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Ainda mais perturbadora é a presença de Simão, o zelote. Os zelotes pregavam resistência ativa e armada contra a ocupação romana. Se Simão era um zelote no sentido técnico, Jesus havia colocado no mesmo grupo íntimo um colaborador do sistema romano e um homem que, ideologicamente, queria destruir esse mesmo sistema. A tensão política dentro dos 12 era muito real. O que os mantinha juntos não era compatibilidade ideológica, era a pessoa de Jesus. Filipe e Natanael vinham de Betsaida, cidade de fronteira na margem nordeste do lago, onde o mundo judaico e o mundo gentio se encontravam com frequência. Isso talvez explique por que Filipe parece tão à vontade quando os gentios se aproximam de Jesus no templo. Foi a ele que recorreram. E ele foi o único dos 12 identificado por um nome grego, em vez de semítico. Tomé, cujo nome aramaico significa gêmeo, é um dos apóstolos mais mal compreendidos da história do cristianismo. O rótulo de Tomé, o incrédulo, é uma leitura superficial e injusta. O que os evangelhos mostram é um homem de coragem profunda. Quando Jesus decide ir à Judéia, sabendo que as autoridades queriam matá-lo, e os discípulos tentam dissuadi-lo, é Tomé quem diz: vamos também nós para morrermos com ele. Isso não é a fala de um covarde, e então há Judas Iscariote, o único dos 12 que não era galileu. O epíteto sugere que vinha de Queriote, no sul da Judéia. Era o tesoureiro do grupo. João o descreve como desonesto. Mas a história de Judas é mais perturbadora do que a de um simples ladrão. Era um homem que andou com Jesus, viu os milagres, ouviu os ensinamentos, foi enviado com os outros com poder para pregar e curar. E que mesmo assim chegou a uma noite em que entregou seu mestre por 30 moedas de prata. A teologia cristã meditou sobre esse mistério por 2000 anos sem esgotá-lo, porque a questão de Judas é, no fundo, a questão da liberdade humana diante da graça divina. Durante 3 anos, esses homens viajaram a pé. De Cafarnaum a Jerusalém são 130 quilômetros em linha reta, mas os caminhos reais eram consideravelmente mais longos. Uma viagem de Galileia a Jerusalém levava entre 3 e 5 dias de caminhada. Dormiam em casas que os recebiam. A hospitalidade era uma obrigação moral sagrada na cultura mediterrânica do primeiro século, ou ao relento, com os mantos como travesseiros e o céu da Palestina como teto. Comiam o que a região oferecia: pão de trigo ou cevada, azeitonas, peixe fresco ou salgado, lentilhas, favas, figos, tâmaras. O Evangelho de Lucas menciona que havia mulheres que acompanhavam o grupo, entre elas Maria Madalena, Joana e Susana, e que serviam a Jesus com seus bens.
o que provavelmente incluía a provisão de alimentos. Havia também uma bolsa comum administrada por Judas, indicando que o grupo tinha algum recurso financeiro coletivo. A vida religiosa dos 12 era estruturada pelo ritmo do calendário judaico. Observavam o Shabat, participavam das 3 grandes festas de peregrinação, rezavam o Shema de manhã e à noite, as bênçãos sobre os alimentos, os salmos que eram o tecido da espiritualidade israelita. Depois vieram o Getsemane, a prisão, o processo, a crucificação. E eles fugiram. Pedro negou. Todos se dispersaram. O grupo que havia andado junto por 3 anos desintegrou-se num único momento de terror e desespero. E então veio a manhã de domingo, e o túmulo estava vazio. Algo ocorreu com esses homens que nenhuma outra explicação, além da que eles mesmos ofereceram, consegue dar conta de forma satisfatória. Homens que haviam fugido na noite da prisão de Jesus saíram às ruas de Jerusalém 50 dias depois e declararam publicamente, diante das mesmas autoridades que haviam crucificado seu mestre, que ele havia ressuscitado dos mortos. E não recuaram, nunca, nem diante de prisões, nem de açoites, nem da morte. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro dos 12 a ser martirizado, morto à espada por Herodes Agripa, primeiro por volta do ano 44. Pedro foi crucificado em Roma durante a perseguição de Nero, pedindo, segundo a tradição, para ser crucificado de cabeça para baixo, por se considerar indigno de morrer como Jesus. Sob a Basílica de São Pedro, no Vaticano, escavações do século XX encontraram uma necrópole romana do primeiro século com um túmulo que a tradição identificava como o de Pedro desde pelo menos o segundo século. João é o único dos 12 que a tradição afirma ter morrido de morte natural, em Éfeso, já em idade avançada. O jovem pescador, que Jesus havia apelidado de Filho do Trovão, tornou-se, segundo sua própria tradição, o apóstolo do amor, e em seu evangelho, ao se referir a si mesmo, nunca usa seu próprio nome. Chama a si mesmo simplesmente de o discípulo a quem Jesus amava, não o mais corajoso, não o mais inteligente, não o mais fiel, o mais amado. Isso, no fundo, é o que a vida dos 12 apóstolos nos diz, não que precisamos ser perfeitos para sermos usados por Deus. Pedro era impulsivo e negou Jesus 3 vezes. Tomé duvidou. Tiago e João queriam destruir aldeias a fogo. Mateus era cobrador de impostos. Simão era um zelote político. E foi com esses homens, com suas contradições, suas fraquezas, seus passados complicados e seus futuros impossíveis, que Jesus decidiu construir a sua igreja. Os 12 apóstolos não eram figuras de vitral, eram homens reais, e o Deus que os chamou é o mesmo Deus que te chama hoje.